Quantos emaranhados separaram você daquilo que você ama? Você sabe o que são esses emaranhados e como eles se dão na sua vida? No vídeo anterior eu falei para vocês sobre rompimento, o processo do rompimento, o processo de dor e de cura nesse processo de transformação. E nesse vídeo hoje eu quero falar para vocês sobre esses emaranhados sistêmicos, né? Mas para começar esse vídeo eu preciso explicar para vocês o que é esse tal desse emaranhado, né? Então vamos lá. Emaranhados são todos aqueles conflitos, todas aquelas confusões, tudo aquilo é como se fosse uma força que te leva a fazer, a realizar algo que você não quer. Quando você vê, você já fez, você já está no processo do emaranhado, da confusão, do conflito. A gente não sabe como a gente chega lá, mas a gente sabe que a gente está, e quando a gente está, a gente tenta desfazer isso e não consegue. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como que isso se dá na prática, essa questão do emaranhado, até que isso leve ao rompimento na sua vida? Vamos começar dando um exemplo, por exemplo, sobre um relacionamento amoroso. Quando você entra num relacionamento amoroso, você tendo tido vários relacionamentos anteriores ou não, não importa, você traz algum exemplo disso, né? Você já tem primeiro o exemplo que você tem, já é o seu lado paterno e materno. Você aprende um relacionamento dentro de casa. Tendo tido um bom relacionamento ou visto um bom relacionamento dos seus pais ou não. Talvez dos seus irmãos, dos tios, dos avós. Então a gente vai crescendo e aprendendo desta forma. E aí, na vida, a gente vai vivenciando, experienciando coisas à nossa volta que fazem com que a gente tenha exemplos de coisas que a gente acha que são boas e que não são boas para nós. E aí a gente já tem a construção aí, né, de crenças, de valores, de coisas que vão levando a gente a acreditar que desta forma é bom ou desta forma não é bom pra gente um relacionamento. E a mesma coisa acontece no campo profissional, acontece na hora que a gente estiver estudando, acontece quando a gente começa a construir relações de amizade, e isso vai acontecendo em todas as relações que a gente vai criando. O que acontece, que é o ponto principal, eu tenho um arquétipo e construções sobre relações, e você tem outra, e o outro tem outra. Quando a gente junta essas coisas, isso pode se tornar um grande emaranhado. Isso se esses emaranhados já não vêm de antes. Por quê? O que é certo ou errado sobre relações? Se a gente for parar para pensar de uma forma mais profunda, a gente vai se aprofundar muito e perceber que não existe certo ou errado. Existe aquilo que é bom para mim e que talvez seja bom para você, e que nem sempre o que é bom para mim talvez seja bom para você, porque eu aprendi assim e você aprendeu do outro jeito. Quando a gente começa a entender que cada um de nós carrega histórias, bagagens, malas que foram criadas e construídas ao longo de nossas vidas, através dessas construções, fica mais leve perceber que existem conflitos a serem resolvidos, e esses são os grandes emaranhados. Às vezes a gente precisa abrir essa mala e perceber o que a gente está carregando e ver se dentro dessa mala o que a gente carrega foi o que a gente construiu ou que foi construído por outras pessoas à nossa volta e que a gente vem carregando como certo e errado. E aí, por isso tem aquele processo do rompimento que eu falei no outro vídeo, porque a gente precisa desconstruir, refazer as malas para poder ficar mais leve, para poder continuar a construção de uma relação, a construção dentro de uma empresa, numa amizade, etc. A partir do momento que a gente compreende, então, para a gente compreender, a gente precisa analisar. Nem sempre você vai conseguir analisar tudo isso sozinho. Por isso é muito importante o acompanhamento com um psicanalista, com um psicólogo. A constelação familiar pode ser um processo que pode te auxiliar também a ir resolvendo esses pequenos conflitos e emaranhados que vão aparecendo nos seus processos sistêmicos, que é muito bom para poder estar olhando e ajudando você. Então, perceba que é necessário fazer uma análise, ir compreendendo quais são as coisas que você vem carregando nas malas, nas suas bagagens, ou carregando com você para poder passar por esse processo de renovação.
fica muito mais fácil olhar para os processos e compreender com empatia, tendo compaixão pela história do outro e também pela sua história. A partir do momento que a gente se olha dessa forma, fica mais leve e mais sutil para olhar para esses amaranhados. E aí, quando a gente dá esse passo, a gente passa a caminhar de uma forma mais tranquila para ir resolvendo esses pequenos conflitos que fazem com que a gente se separe, que faz com que a gente entre nos processos de rompimento na vida, certo? Então, antes de romper, antes de sofrer, se você aí está tentando reconstruir, reconquistar, alinhar, resolver, pare para analisar tudo que você vem carregando de forma sistêmica. Procura ajuda terapêutica para que você possa ser auxiliado da melhor forma. E aí sim você vai conseguir ir resolvendo esses pequenos conflitos, essas pequenas confusões que percorrem na sua mente, no seu coração e às vezes à volta, né? Porque isso já foi materializado e já cristalizado de alguma forma, para que você possa ir resolvendo e se soltando desses emaranhados sistêmicos, tá bom? Então fica aí de olho nos nossos vídeos, se inscreve no meu canal, não esquece de ativar aqui embaixo o sininho para você poder receber as notificações com os nossos vídeos e eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um beijo!